Fala pessoal, aqui é o Diego do English Forever e eu trago para vocês no vídeo de hoje algumas dicas para você já incluir quando for estudar língua inglesa por conta própria. O que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo? Será vários links e várias abordagens que você pode utilizar baseado em metodologias já existentes, exatamente, para que você extraia o melhor do que funciona para que você aprenda língua inglesa sozinho, direto da sua casa. So, let's get down to business. Bem, a primeira dica que eu tenho para vocês é acessar o link logo aqui embaixo do canal English Conversation. Neste link vocês encontrarão uma série de vídeos e episódios exatamente que são construídos em situações do dia a dia. Você, por exemplo, quando você vai ao médico, quando você vai ao doutor, quando você vai ao supermercado, quando você está falando com algum amigo no telefone. Então todos esses tipos de contextos e diálogos que você encontra do dia a dia, você pode verificar exatamente no canal, neste link aqui embaixo, e extrair o máximo possível da linguagem. A partir do momento quando você começar a assistir esses vídeos, ele é bem nível básico ali, nível A1, A2, do quadro europeu de línguas estrangeiras. E você está fazendo o quê? Você está aumentando a sua absorção de língua na língua-alvo, que é a língua que você está estudando, a L2. E quando você faz isso, pessoal, é uma das coisas que eu diria que são primordiais para quando você quer aprender uma outra língua, uma segunda língua. Se você não se expor na língua que você está estudando, então grandes chances que você vai ter um aprendizado aí um pouco mais demorado e vai ter muito mais dificuldade se você fizer isso, né? Por exemplo, vamos lá, você mora no Brasil. Aí você se pergunta, por exemplo, como que eu vou me expor na língua que eu estou estudando, né? Seja, independente de qual língua seja, pode ser inglês, pode ser alemão, pode ser espanhol, pode ser italiano. A questão é, você tem que aumentar a sua exposição na língua que você estuda. E como que você pode fazer isso? Ainda bem que nós estamos aí na era da tecnologia e você pode usar a internet para fazer isso, né? Então o que você fará? Você irá no YouTube, você irá em séries do Netflix, você irá aumentar ali a sua absorção de conteúdo, seu input data. O nome disso é input data, na verdade. Todos os seus dados de absorção que entrará. Então você coloca ali nesse site aqui embaixo e você assistirá a esses diálogos em língua inglesa. E o que eu quero que você faça? A partir do momento que você assistir a esses diálogos, você tentará pronunciar imitando exatamente, você imitará o que os personagens estão falando, você ouve ele falar e você fala logo depois. A partir do momento que você está fazendo isso, você está fazendo uma técnica chamada shadowing. Exatamente, como o nome próprio diz, é o sombreamento, shadowing. Então a pessoa fala e a partir do momento que você fala, logo após ela, você está realmente imitando o que a outra pessoa está falando. Então a partir do momento que você faz isso, você está trabalhando já, você está absorvendo linguagem-alvo que você está estudando e ao mesmo tempo trabalhando a sua dicção e pronúncia. Importante que vocês falem isso num tom de voz mais ou menos assim como eu estou falando agora. Não adianta você só ler só com seus olhos, né, olhando assim. Aí você não está praticando a sua dicção e todos os sons da língua inglesa que você precisa praticar nesse momento. Perfeito? A dica número 2 que eu tenho para vocês é acessar o canal Easy English. Exatamente, tem aqui na descrição para vocês o link. O que se trata o Easy English? Por que eu quero que vocês assistam a esse canal? Quando você está estudando língua inglesa, você está ali passando pelos tópicos mais básicos, né? Presente simples, futuro, passado, os verbos mais comuns na língua inglesa. Eu chamo não, né? Na verdade tem um termo, é o Core Vocabulary, que é o vocabulário núcleo. O que se trata o vocabulário núcleo? Que é o vocabulário que você vê no dia a dia, que exatamente você usa para tudo, né? Então, neste site aqui embaixo, o Easy English, ele tem uma série de episódios. Então, são muitos episódios que são pessoas que eles entrevistam nas ruas, exatamente, o apresentador, né, tem o apresentador, a apresentadora, eles entrevistam pessoas nas ruas, exatamente, e perguntam coisas, por exemplo, do que eles gostam, onde que eles mais gostam de ir, qual o local favorito que eles gostam de frequentar, o que eles fazem nas casas deles, como hobby, como profissão, ou seja, neste canal, que vocês podem acessar aqui, o Easy English, eu recomendo que vocês comecem no episode 1, exatamente, no episódio 1 ali, e assim, consequentemente, você assistirá aos outros. Por quê? Você absorverá linguagem
que você está estudando, a língua-alvo, e ainda assim de situações do cotidiano. Exatamente. Você pode até achar ali no comecinho que o Easy English é um pouco rápido. Querendo ou não, é uma entrevista. Então eles estão entrevistando as pessoas nas ruas e pode parecer que eles falam um pouco rápido. Então o que eu recomendo que você faça? Você assista o vídeo uma vez, olhando nas legendas, legal? Aí, a partir do momento que você absorveu ali a linguagem, você assiste novamente, você pausa, você verifica as palavras ali que você não conhece, você anota elas no caderno. Eu recomendo também anotar por categorias. Verbos, aí você pega tudo que é verbo e coloca aqui. Adjetivos, tudo que é adjetivo colocas aqui. Substantivo, nouns, tudo que for substantivo você coloca aqui. E aí você está então categorizando cada uma dessas palavras, as classes das palavras. Nesse momento, você irá escrever as palavras que você não sabe, independente da classe. O que te impedirá de entender? Você irá pegar essa palavra e você acessará um outro link, que é o Cambridge Dictionary, que é o dicionário de Cambridge, um dos mais famosos aí conceituados dicionários. Você colocará a palavra no dicionário de Cambridge e aí você verificará o significado dessas palavras. Exatamente. Você pode verificar, por exemplo, tanto a classe dela, se ele é um verbo ou um adjetivo, que você pode verificar logo abaixo da palavra, e também a sua definição. E aí você vê também exemplos daquela palavra sendo utilizada em um contexto. A partir do momento que você faz isso, você está descobrindo a língua por si só. E a partir do momento que você for assistir o vídeo pela terceira vez no Easy English que eu falei para vocês, você já irá começar a compreender cada vez mais o que está ali. É uma linguagem que às vezes eles falam um pouco mais rápido, num ritmo um pouco rápido, porém ainda assim é um canal que eu acho de extrema importância e que me ajudou muito nos meus estudos de língua alemã, quando eu comecei há 8, 9 anos atrás. Então é excelente, eu recomendo altamente que vocês assistam o Easy English. Como eu falei do alemão, por exemplo, da língua alemã, não somente tem o Easy English, mas também eles têm vários outros episódios, o Easy German, Easy Spanish, e por aí vai, que referente, obviamente, fala sobre as outras línguas, né? Dica número 3. Tem um site que eu acho sinceramente fantástico. Eu não me recordo agora quando foi que eu o encontrei, mas ele é incrível. É o News in Levels. Deixa eu até verificar se é aqui mesmo. Isso, News in Levels. Isso, o professor também cola, hein? Eu tenho aqui uma colinha aqui que eu preparei. News in Levels. Exatamente. O que se trata este site, News in Levels? Então, quando você acessar ele, tem um link aqui embaixo para vocês também, é uma série de textos, extracts, ou seja, trechos de textos, assim bem curtinhos ali, eles têm geralmente 2 a 3 parágrafos em 14, 15 linhas. E se você reparar, quando você for escolher o texto, tem ali Level 1, Level 2 e Level 3. Então é dividido em 3 níveis, mas é o mesmo texto. Exatamente. Então você tem o mesmo texto escrito de maneira simples, fácil. Você tem o mesmo texto escrito de maneira average, uma maneira média, e você tem o texto escrito uma linguagem um pouco mais sofisticada. Então o que eu sugiro que você faça? Você que está aprendendo inglês, comece no Level 1. Aí você clica ali na notícia Level 1. Aí aparecerá toda a notícia para você. Aí você tenta ler ela, você usa já os conhecimentos prévios que você já tem anteriormente e tenta entender a ideia geral do texto. Quando eu falo ideia geral, por quê? Porque, obviamente, pessoal, quando você lê alguma coisa ou você escuta alguma coisa, isso é uma dica também, não espere que você entenda 100% do que está escrito ou do que você ouvirá lá no seu listening ou no seu texto. A ideia é que você entenda por dedução e o contexto, então tente entender a ideia geral. As palavras que você tem dificuldade, o que você fará? Você anotará essas palavras, perfeito? Você procurará no dicionário de Cambridge, Cambridge Dictionary, logo aqui embaixo. Aí você verificará o que se trata aquela palavra, qual é a definição dela, ela é utilizada dentro de um contexto e você já marca ali também. E aí você tenta ler o texto novamente, para que você entenda aquela ideia geral do que está escrito ali. Passou pelo Level 1, aí você vai para a mesma notícia no Level 2 e assim no Level 3 e etc. Porque você estará trabalhando a sua compreensão escrita a partir do momento que você faz isso. Perfeito? Então o News in Levels, ele é excelente para que você faça isso também, todo esse processo de absorção de linguagem. E lá embaixo tem as palavras mais difíceis do texto, que é em outra cor, são as difficult words. Aí você verifica as palavras ali que são mais difíceis e você pode procurar essas palavras para entender também. Então o próprio texto ele mostra para você as palavras que você terá dificuldade para você procurar, tá bom? Então isso é muito interessante também. Vamos para a próxima dica. O próximo canal que eu tenho para indicar para vocês é o Animated English. Vocês podem checar o link logo aqui embaixo. O que se trata o Animated English?
É, como o próprio nome diz, então é uma série ali de desenhos animados que você verificará. Isso é bem interessante, as crianças gostam bastante e não necessariamente só criança, mas adultos também. Eu gosto muito de desenhos animados. Então é uma coisa divertida e lúdica que você pode utilizar ali para aprender brincando e se divertir também. É o Animated English, ele é muito legal. Eu recomendo novamente que você assista todos os episódios, começando ali do episódio 1, os mais simplesinhos, e verificará todos os contextos que eles são utilizados. Mais uma vez, você pegará as palavras que você não sabe, você irá procurar no dicionário, verificar a definição, a classe das palavras e tentar entender a ideia geral por um todo. Então, Animated English é uma ótima pedida que eu tenho para vocês também. A dica que você pode aproveitar ali no YouTube é assistir a podcasts. Exatamente. Então você acessará este link aqui embaixo, que eu acho super interessante. Você acessará o canal Boston English Center. O Boston English Center, ele é um canal referente a podcasts que você pode acessar, é muito interessante, é muito bacana. E são uma série de podcasts que eles têm lá e você pode assistir a eles. Você assistirá não, você mais ouvirá, né? Que é podcast. Então você pode, a partir do momento que você vai ouvindo, primeiramente eu falo para vocês novamente, isso aqui já é um pouco mais avançado, tá? Neste canal, eu não recomendo muito ali para iniciantes irem direto já a podcasts, porque geralmente iniciantes precisam de muita coisa visual, de visual learning. Então você ali está ali num nível mais intermediário, né? B2. Então eu recomendo este canal para que vocês acessem e ouçam todos aqueles podcasts, porque você está aproveitando o seu tempo, você que já tem conhecimento um pouco de inglês, e você também estará absorvendo linguagem. Então é um jeito muito interessante você praticar com podcasts. É fantástico. O próximo que eu tenho, que eu utilizo muito até hoje, né, nas aulas, exatamente o ESL Lab. Esse site é um site bem antigo já, na verdade, eu me lembro dele há uns 8 anos atrás, na verdade já. O ESL Lab, ele é fantástico, por quê? A partir do momento que você acessar ele, que está aqui no link aqui embaixo, você verá que tem o básico, você tem o intermediário e você tem o avançado. Porém, pessoal, eu recomendo altamente que vocês acessem o Easy, o fácil, exatamente, porque o fácil ele já tem um certo nível de dificuldade e um pouco difícil. Então, para a galera que já tem um pouco mais de contato com a língua inglesa, eu recomendo o ESL Lab, começando ali no Easy. Por quê? É uma série de áudios que você tem nesse site, de linguagem de todos os dias. Você tem galera acampando, procurando um camping ground interessante, se hospedando num hotel, falando no telefone, levando as crianças para passear, para uma viagem. Então são vários tipos de contextos diferentes. E o melhor, a partir do momento que você clica em um deles e você descer a barra de rolagem, você verá que tem perguntas referentes ao que você ouviu. Exatamente. Como que você pode trabalhar o ESL Lab? Vamos lá. Primeiramente, você vai lá, você dá o play a primeira vez. Tente entender a ideia geral, que é o famoso Reading for Skimming, né? Então você tente entender a ideia geral, perfeito? The general idea. A partir do momento que você fez isso, legal. Você é capaz que você não entenda tudo, isso é normal, mas tente pegar algumas palavras-chave. Você irá descer, você irá ler as perguntas referentes ao áudio, que você ouvirá as perguntas, e aí você vai focar em procurar somente as respostas daquelas perguntas, exatamente. Você fará um exercício aí pedagógico. Depois que você lê as perguntas, você clica novamente para ouvir. Aí você foca só na informação que você precisa da pergunta, né? Que você está praticando aí o Reading for Scanning, né? Ou listening for scanning, no caso, né? Já que você vai ouvir. Galera que conhece esses termos vai saber do que eu tô falando. Então, você está ali fazendo aí o listening, né? Procurando as ideias e informações mais específicas referente ao que você está ouvindo. E quando você ouvir, você já marca. Você ouviu, você já marca a resposta correta até o final, tá? Então, a primeira vez você tenta ouvir a ideia geral, o listening for skimming, e logo depois você faz o listening for specific information, tentando você ali obter as informações específicas do áudio. Lembrando, comece no Easy, tá? É uma dica que eu tenho para vocês. E também esse site, o ESL Lab, é para uma galera que está ali, pelo menos ali no pre-intermediate, um pré-intermediário. Agora uma outra dica de ouro, então, para finalizar. Cambridge Dictionary. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre um verbo, sobre um adjetivo, um substantivo, um pronome, um advérbio? Acesse o dicionário de Cambridge, que está logo aqui embaixo. Esse é o dicionário que eu falo para todo mundo verificar e também para a pronúncia. Exatamente. Você está em dúvida? Eu costumo dizer assim, você não sabe a pronúncia de uma palavra? Tá bom, você não sabe a pronúncia de uma palavra, você vai lá e checa. Então você tem certeza que você sabe pronunciar uma palavra? Então você vai lá e checa 2 vezes.
porque isso a galera cai muito. Você tem tanta certeza que se pronuncia a palavra de uma forma ou que você só conhece aquela pronúncia, quando você vai ver tem uma outra pronúncia também e pronuncia de uma forma totalmente diferente. Então ele é excelente, o dicionário de Cambridge. Você digita lá a palavra que você quer, aperta o Enter para procurar, verificará que tem UK e USA, que tem as duas pronúncias. Então você pode ali verificar palavras, né, que geralmente o pessoal tem muitas dificuldades. Vou pegar só algumas aqui que geralmente o pessoal fica surpreso. Você tem palavras como either, either. Você tem palavras como diferenças entre city center e downtown, no inglês americano. City center no britânico, downtown no inglês americano. Outras palavras também, como elevador, né? Em inglês britânico, lift. Em inglês americano, elevator. Então, tem muitas dessas nuances que você pode verificar diretamente no site e no dicionário de Cambridge e eu recomendo altamente, ele é fantástico. Bem, essas são algumas dicas que vão te ajudar, exatamente. Tem muitas outras que eu vim para gravar para vocês em outro vídeo. Vocês gostaram do que vocês estão vendo? Por favor, dê um like agora mesmo, se inscreva no canal para que eu traga conteúdo cada vez mais relevante para vocês. Não se esqueça de comentar aqui embaixo se por caso você tem algum tópico que você gostaria de ver. Muito obrigado, eu fico por aqui. I'm out.